Oi, pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula do livro do profeta Isaías. Nós estamos percorrendo o contexto histórico para que a gente entenda melhor quem é Isaías e a sua mensagem e toda a relevância daquilo que ele disse, tanto no contexto em que foi profetizado, bem como para gerações futuras, chegando até nós nesses dias atuais. Então, nós vamos abrir aqui um espaço no período histórico entre o ano 800 e 722, porque esse período histórico ele é muito importante, porque vai nos mostrar um pouquinho da dinâmica do Império Assírio, que foi um império que reinou depois do Império Israelita e antes do Império Babilônico. E o Império Assírio tem toda uma dinâmica, uma historicidade. Eu vou falar algumas coisas para que a gente compreenda em que contexto a mensagem de Isaías se deu. O fato é que Gênesis capítulo 10, dos versos 10 a 12, nós temos Nimrod fundando a cidade de Nínive na região da Assíria. Você pode conferir esses textos bíblicos posteriormente. Então a cidade de Nínive, na região da Assíria, ela é uma cidade antiga e é uma cidade que deve ser considerada em todos os seus padrões. Então, a cidade de Nínive, na região da Assíria, que posteriormente tornou-se a capital do Império Assírio, tem as suas raízes em Gênesis capítulo 10, lá na Tábua das Nações. Dando um salto na história, nós estamos no século 13 a.C., quando Tiglat-Pileser I foi o primeiro rei assírio a subjugar um povo, e nesse caso os fenícios. Então, no século 13 a.C., nós temos os assírios, com o seu poder de guerra, ainda que menor, não sendo ainda um império, conquistando um povo, o povo da Fenícia. A Fenícia ficava juntamente na costeira do Mar Mediterrâneo. Depois você pode olhar no mapa que você tem aqui nos slides e você perceberá onde fica a região da Fenícia. Foi no século 13 que os assírios, sob a autoridade de Tiglat-Pileser I, subjugou os primeiros povos, nesse caso os fenícios. O tempo passou e no reinado de Davi, os assírios recuaram. Então os assírios que estavam dominando na Fenícia, eles recuaram, uma vez que Davi agora também governa a Fenícia. Afinal, o Império Israelita começa a tomar corpo nos dias de Davi, se estendendo até os dias de Salomão. E nesse contexto, os assírios recuam. Enquanto os assírios recuam e a história continua, nós chegamos no século IX. No século IX, sob o comando de Assurbanipal II, os assírios fazem várias incursões no Fértil Crescente. Então, nesse século IX, os assírios viajam pelo Fértil Crescente, derrotando cidades estratégicas, e na medida que eles vão fazendo isso, eles vão se fortalecendo, para que posteriormente eles se tornem um império. E quem é que está governando agora? Assurbanipal II. E Assurbanipal II, ele é um rei assírio muito importante. Foi nesse contexto do século IX que ele surgiu, então, precisamente entre os anos de 1884 a 1859, onde a história registra que esse rei realizou 14 grandes expedições no Fértil Crescente durante seu reinado. Então é justamente nesse período que Assurbanipal então assume um papel extremamente importante para que a Assíria posteriormente viesse a tornar um império. Então Assurbanipal ele foi destaque no período em que ele governou, nessas 14 incursões, 14 excursões, assim como você queira chamar, demonstrando-nos a sua autoridade. Há um registro da crueldade de Assurbanipal nas seguintes palavras, quando ele diz: capturei vários soldados com vida, cortei braços e mãos de alguns, de outros cortei o nariz, orelhas e extremidades. Arranquei os olhos de muitos soldados, fiz uma pilha de vivos e outra de cabeças. Pendurei as cabeças nas árvores ao redor da cidade, queimei os meninos e meninas adolescentes. Então essa era a dinâmica de Assurbanipal nas suas incursões, quando ele invadia as cidades. Então percebemos que era um rei cruel. O tempo passou
E Salmaneser III, entre os anos de 859 a 824 a.C., foi o sucessor de Assurbanipal II. Então, quem ocupou o lugar de Assurbanipal II foi Salmaneser III. E no período em que ele governou, nós chegamos em 853 a.C., quando este rei, Salmaneser III, travou uma batalha na cidade de Cacar contra o rei da Síria, Ben-Hadad, e também contra o rei de Israel, Acabe, e outros reis da região. Foi nesse contexto, então, em que o Império Assírio começa a travar guerra com os povos. Ele travou uma guerra na cidade de Cacar contra Ben-Hadad, rei da Síria, e Acabe, esposo de Jezabel, rei de Israel. Então, nessa primeira batalha, ele perdeu e voltou para sua terra. Alguns anos depois, precisamente em 841 a.C., ou seja, cerca de 12 anos depois, após ter se fortalecido, Salmaneser III fez incursões contra a região da Síria. Veja, Síria com S, não é a Síria. A Síria é governada justamente por Salmaneser III. Então ele fez incursões contra Síria, Cilícia e Israel. E nesse período em que ele fez incursões contra Israel também, quem governava Israel era o rei Jeú. E você pode conferir isso no livro dos reis. Desta forma, ele sujeitou essas três nações a lhe pagarem tributos, pagarem dinheiro. E vocês terão aqui, sequencialmente, um mapa que demonstrou toda a dinâmica de como Salmaneser III agiu e reagiu diante da derrota que ele teve em Cacar e depois da sua volta, chegando à região da Síria, Cilícia e, posteriormente, à região de Israel nos dias do rei Jeú. O obelisco negro de Nimrud, o rei Jeú de Israel, paga tributo a Salmaneser III. Esse é um documento histórico e está preservado até os dias de hoje. Então nós temos nessa imagem que você tem aí nos slides, a imagem do rei Jeú prostrado diante de Salmaneser III, pagando a ele o devido tributo, uma vez que agora o Império Assírio estava tomando forma e corpo. E você tem posteriormente aí na imagem em questão toda a extensão do Império Assírio. E nós percebemos que a extensão do Império Assírio foi tomando corpo e forma na medida em que os seus reis foram assumindo as suas posições. Então, o Império Assírio começou pequenininho, não como um império, mas como uma região, fortaleceu-se, até que posteriormente tornou-se um grande império. Após a divisão, então, de Israel em Reino do Sul e Reino do Norte, os dois reinos divididos foram fortemente repreendidos por profetas de Deus que o Senhor levantou ao longo da existência desses reinos. Profetas que profetizaram em Israel e profetas que profetizaram em Judá. Nós temos toda a dinâmica dessa explicação na aula anterior. A mais terrível maldição da aliança viria sobre eles. E qual era a mais terrível maldição da aliança? Eles seriam expulsos da sua terra e levados para outra terra como escravos. Lembre-se, Deus estabeleceu com o seu povo uma aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo. E na aliança que o Senhor fez, o exílio era uma maldição que Deus havia predito ao seu povo no deserto, nos termos de que, quando eles quebrassem a sua fidelidade a Deus, Deus os puniria. E em Deuteronômio, capítulo 28, versos 15, 32, 36, 41, 49 a 57 e 64 e 65, nesses versos, no capítulo 28, nós vamos ver Deus predizendo que uma das maldições que ele daria ao seu povo, quando estes violassem a aliança que o Senhor fez com eles, seria o exílio. Então, o fato do povo de Deus, posteriormente, ser levado preso pelos assírios e também pelos babilônicos, foi muito bem avisado pelo Senhor, uma vez que Deus havia dito a eles que se eles desobedecessem, uma das punições seria que eles seriam tirados da sua terra.
Pensando então em todo esse contexto, tanto da dinâmica do Império Assírio, que estava tomando corpo no Fértil Crescente, bem como nos avisos que Deus havia dado ao seu povo, e agora eles estavam vivendo nessas duas dinastias, Reino do Norte e Reino do Sul, em meados do século 8 a.C., a Assíria, sob o comando de Tiglat-Pileser III, precisamente, entre os anos 746 e 727, se consolida internamente e está pronta para tornar-se um forte império pelo Fértil Crescente. Então, nesses anos compreendidos sob a autoridade de Tiglat-Pileser III, que a Assíria se estabelece como um forte reino e está preparada, militarmente falando, para que ela possa conquistar vários povos naquela região. Tiglat-Pileser III, então, destaca-se pois foi um tirano que preparou um forte exército, derrotando vários inimigos no Fértil Crescente. Dentre eles, nós destacamos os arameus e os medos. E durante o reinado de Menahem em Israel, Menahem foi um rei de Israel, Tiglat-Pileser III, também chamado de Pul, P-U-L, ele também é mencionado assim nas escrituras e também na história. Então, quando você ler na história, Pul ou Pul, refere-se a Tiglat-Pileser III, um dos reis do Império Assírio. Foi nos dias, então, do rei Menahem em Israel, que este rei, chamado Pul ou Tiglat-Pileser III, que cobrou altos impostos do rei israelita, tornando-o seu servo. Isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 15, versos 17 a 20. Após o governo de Menahem em Israel, Pecaías, seu filho, reina, e na sequência, sob o comando de Peca, Tiglat-Pileser III conquista algumas cidades de Israel e os conduz à Assíria. Então perceba, nos dias de Tiglat-Pileser III, o que nós temos na relação dele com Israel? Ele se relaciona com o rei israelita Menahem, o rei israelita Pecaías e também o rei israelita Peca, com esses três reis. E foi nos dias de Peca que Tiglat-Pileser III já conquistou algumas cidades da região de Israel e levou alguns dos seus moradores cativos em toda a dinâmica do Império Assírio. Nesse contexto das investidas dos assírios no Reino do Norte, levantaram-se então os profetas Isaías, Oséias e Amós. Então é exatamente nesse contexto que eu acabei de mencionar que Isaías, Oséias e Amós estão iniciando seus ministérios proféticos. Então, foi nos dias de Tiglat-Pileser III que Isaías, Oséias e Amós começam a profetizar. No ano de 734, houve um embate na região da Síria, com S. Rezim, rei de Damasco, e Peca, rei de Israel, tentaram unir forças com Acás, rei de Judá, para lutarem contra Tiglat-Pileser ou contra Pul. Então perceba, Tiglat-Pileser está se fortalecendo. Nesse contexto, Deus levanta três profetas, Isaías, Oséias e Amós. Nesse contexto, Tiglat-Pileser vai guerrear contra os povos na região de Israel. E três povos tentam fazer uma união. A região de Damasco, Israel e também Judá, para que eles lutassem contra Pul ou contra Tiglat-Pileser. Isaías, o profeta, nessa situação, encorajou Acás, que estava sendo chamado por Peca, rei de Israel, e Rezim, rei de Damasco, a não temer a arremetida de Rezim e Peca, mas somente confiar em Deus. E por que estou dizendo isso? Porque Acás recusou uma aliança com Rezim, rei de Damasco, e Peca, rei de Israel, para que esses três lutassem contra Tiglat-Pileser. E Isaías capítulo 7, versos 1 a 9, Isaías o profeta já dá uma palavra ao rei Acás, que reinava em Judá, para que ele não temesse a arremetida desses dois reis que pudessem vir contra ele, uma vez que ele não aceitou essa aliança. No entanto,
Acás não ouviu a palavra de Isaías. Ele foi buscar refúgio nos assírios e não em Deus, conforme 2 Reis, capítulo 16, versos 5 a 9. Isaías, então, adverte o rei Acás em Isaías, capítulo 7, versos 10 a 17, dizendo que a Assíria era o inimigo a ser vencido, conforme os versículos 20 a 25 do capítulo 7. Então perceba, Isaías no capítulo 7 dá uma palavra para que Acás não faça aliança com Rezim, rei de Damasco, e nem Peca, rei de Israel, para que estes lutem contra Tiglat-Pileser, rei da Síria. Por outro lado, não era para que Acás fizesse uma aliança com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Por isso Isaías o adverte também. Então perceba, nesse panorama histórico, nós já temos o profeta Isaías profetizando para que o rei Acás não voltasse contra Deus, fazendo aliança com outros povos. E você tem aí também a repetição de um mapa anterior que nos demonstra toda a dinâmica de como foi esse relato bíblico de Isaías, capítulo 7, juntamente com os textos de 2 Reis. Então, no Reino do Norte, pensando nesse reino dividido, os profetas alertaram que o Reino do Norte, também chamado Israel ou Efraim, seria levado cativo para outra nação. Dentre eles, Oséias pregou a sentença que seria executada em 722, conforme os capítulos 9 e 10 do livro do profeta Oséias. Você pode conferir depois. A história registra que Peca, rei de Israel, foi deposto do seu trono. E isto ocorreu mediante um acordo entre quem? Entre Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, e Oséias, não o profeta. Oséias, um personagem no Reino do Norte que assumiu o trono no lugar de Peca, rei da Síria. Então, ou melhor, rei de Israel. Então, vale destacar aqui que Oséias, o profeta, é uma pessoa, e Oséias, que assumiu o trono no lugar de Peca, rei de Israel, é outra pessoa. Tiglat-Pileser III fez uma aliança com um cidadão chamado Oséias para que destituíssem Peca, rei de Israel, do trono, e assim Oséias assumisse o trono e fosse um parceiro de Tiglat-Pileser. Historicamente, nós temos esse fato. Posteriormente, Tiglat-Pileser III morre, e quem assume o lugar é Salmaneser V, entre os anos de 727 a 722 a.C. Desta forma, ele começa a governar no Império Assírio. E uma vez que ele assume o trono, ele rompe a aliança com Oséias, rei de Israel, que havia feito uma aliança com Tiglat-Pileser III. Então Salmaneser V rompe essa aliança com Oséias, rei de Israel, prende Oséias e sitia a cidade de Samaria por 3 anos. A cidade de Samaria era a capital do Reino do Norte, conforme o registro de 2 Reis, capítulo 17, versos 3 a 5. Então, durante 3 anos, a cidade de Samaria ficou sitiada. Posteriormente, Salmaneser V morre, e quem assume o trono na Assíria é Sargão II, entre os anos de 722 a 705. Ele, assumindo o comando, fez com que o Reino do Norte, então, fosse levado cativo para a Síria, conforme 2 Reis, capítulo 17, verso 6. Vale destacar, então, que 2 Reis 17, do 3 a 5, nós estamos no período de Salmaneser V. No verso 6, nós estamos no período de Sargão II. Então, perceba como que o contexto histórico é importante para que a gente compreenda bem os fatos bíblicos. Desta forma, o Reino do Norte foi levado cativo pelos assírios sob o domínio de Sargão II. A causa do cativeiro foi dita em 2 Reis, capítulo 17, versos 7 a 23. Deus disse. E Sargão II, então, impôs a sua política sobre os israelitas. E essa política foi descrita no 2º livro dos Reis, capítulo 17, versos 24 a 41. Você tem, então, um mapa indicando de como era a política
dos assírios. Ele tirou os moradores da cidade de Samaria, bem como da região do Reino do Norte, e levava muito desses israelitas para diversas cidades satélites já conquistadas pelos assírios, para que chegando lá houvesse então uma miscigenação da raça, onde cultura, religião não fosse mais respeitadas. Então essa era a dinâmica dos assírios a respeito da sua investida contra os povos. E foi assim com Israel. Nós temos também a imagem de Sargão II, que nos é posta para que a gente saiba quem ele é de fato. Então, pessoal, nós temos aqui todo um contexto histórico que nos ajuda a compreender um pouco sobre o contexto em que Isaías está profetizando. Então pense, Israel estava sendo levado cativo, o Reino do Norte estava sendo levado cativo. Nesse instante, nós temos o Reino do Sul, o Reino de Judá preservado. O Reino de Judá não foi levado cativo pelos assírios. Deus preservou Judá. E entre os anos de 740 a 680, Isaías profetiza em Judá. E os reis de Judá que governaram nos dias de Isaías foram Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e possivelmente Manassés. Uzias governou entre os anos de 792 a 740, Jotão entre os anos de 750 a 735, Acás entre os anos de 735 a 715, Ezequias entre os anos de 715 a 686 e Manassés entre os anos de 687 a 642. E foi nos dias desses 5 reis que Isaías profetizou. Então Isaías profetizou durante o reinado de 5 reis. Quais reis, pastor? Os reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Todos eles reis de Judá. Afinal, o Reino do Norte já havia sido levado preso até sob os domínios dos assírios. O reinado de Uzias, ou também Acasias, como ele é chamado, é descrito em 2 Reis, capítulo 15, versos 1 a 7, e 2 Crônicas, capítulo 26. Você pode anotar. O reinado de Jotão é descrito em 2 Crônicas, capítulo 27, versos 1 a 9, e 2º livro dos Reis, capítulo 15, versos 32 a 38. Já o governo de Acás é descrito no capítulo 16 do 2º livro dos Reis e no capítulo 28 do 2º livro das Crônicas. Já o governo de Ezequias é descrito em 2 Reis, do capítulo 18 ao 20, e 2 Crônicas, capítulo 29 ao 32. E o governo de Manassés, no 2º livro dos Reis, capítulo 21, do 1 ao 18, e 2 Crônicas, capítulo 33, do 1 ao 20. Então nós temos esse contexto histórico preparado para que a gente comece a pensar na pessoa de Isaías, no seu ofício profético e posteriormente na sua mensagem. Espero que eu tenha sido claro. Você pode assistir às aulas e acompanhar os slides, bem como ler os livros sugeridos e até mesmo a Bíblia nos seus respectivos textos para que haja uma melhor compreensão. Que Deus abençoe, pessoal. Até a próxima aula.